como criar conexões reais e vender mais. Eu vejo muitos vendedores que me perguntam, Jean, mas como é que eu consigo vender mais? Como é que eu consigo vender melhor? O meu cliente não quer falar comigo, o meu cliente não me escuta, o meu cliente só quer saber de preço. Isso se resolve criando relacionamentos genuínos. Porém, muitos vendedores ficam no superficial, ficam somente falando de característica dos produtos. E eu digo para eles que eles têm que se preocupar em, de fato, ter um interesse genuíno para aquele cliente, entender realmente o que esse cliente precisa. Porque o seu cliente ele vai comprar por dois motivos, necessidade ou afinidade. E imagina um cenário, imagina que ele tem a necessidade de comprar o teu produto, porém você tem um concorrente que também tem um produto igual, mas o outro vendedor, ele se preocupou em criar um relacionamento. De quem ele vai comprar? Muito provavelmente do outro vendedor. Justamente porque ele criou esse relacionamento, ele criou essa afinidade. E aí é onde existem vários fatores, né, que a gente realmente tem que criar conexões reais com o nosso cliente. E para isso eu gosto de ter esse mapinha aqui de modelo de vendas. A maioria dos vendedores, aí estou falando principalmente de vendas complexas aqui, eles se enquadram nesse primeiro modelo, que é o modelo do vendedor tradicional, na qual ele passa muito pouco tempo se apresentando, criando conexão, muito pouco tempo entendendo necessidade, muito pouco tempo entendendo o que realmente aquele cliente quer e o que aquele cliente não quer, que também é uma informação super importante de eu conhecer. E a maior parte da energia dele, do tempo dele, está aqui, ó, apresentando o produto e fechando. E aí ele se torna aquele vendedor inconveniente. Sabe aquele vendedor que fica ligando toda hora? E aí, vamos fechar? Ô, e agora? Ô, vamos fechar? Ô, eu tô com uma condição especial. Ó, se você fechar hoje aqui, você tem tal condição. Gente, a maioria das pessoas já não quer mais saber disso. Elas querem realmente ter essa conexão genuína. Por isso entra a figura do vendedor consultivo, que é extremamente conhecida, a maioria das pessoas, dos vendedores, falam que são, mas a maioria não executa da forma correta. E o que é o vendedor consultivo? Ele inverte essa pirâmide. Então ele passa 70% do tempo dele criando conexão e identificando necessidades. Por que, Gê, isso é importante? Porque dessa forma ele vai conhecer o cliente de uma forma tão profunda que ele vai poder recomendar soluções. E olha, vou até dizer uma coisa, inclusive tem vezes que ele vai recomendar não comprar o produto, tá? Porque ele vai perceber, olha, meu produto ele chega até aqui e para o cliente não vai ser legal. Então o vendedor ele passa a ser um recomendador profissional de produtos, mas ele só consegue recomendar porque ele conhece. Ele só consegue recomendar porque realmente ele está interessado no cliente. E aí o fechamento ele passa a ser quase que natural. E isso é importante, gente. Olha só um dado importante aqui. Provavelmente não vai dar para ver 100% aqui na imagem, mas eu vou traduzir para vocês. Isso aqui é uma pesquisa da Oracle. A Oracle é uma empresa gigantesca de tecnologia. E eles fizeram uma pesquisa que ela sugeriu o seguinte: somente 1% dos consumidores sentem que a expectativa deles de um bom relacionamento com o cliente são 100% das vezes atingidos, ou seja, 99% do tempo ou dos consumidores, em algum momento ele entende que a experiência dele foi quebrada de alguma forma. E 86% desses mesmos compradores passa a fazer negócios com o teu concorrente depois de uma experiência ruim. E Jean, por que isso acontece de ter experiência ruim? Porque o vendedor ele não acompanha, o vendedor não faz pós-venda, o vendedor ele muitas vezes não se preocupa com esse relacionamento. Então esse que é a grande chave. E daí para isso existe uma coisa que se chama rapport. O rapport ele é uma palavra francesa. Essa palavra ela quer dizer trazer de volta ou criar conexão. Olha só que poderoso isso, gente. Significa aqui que eu estou trazendo o meu cliente de volta depois que eu entendi o mundo dele. Mas para eu trazer ele de volta, você concorda comigo que eu tenho que entrar no mundo do meu cliente? Para eu conseguir trazer alguém para o meu mundo, eu tenho que ter entrado no mundo dele primeiro. É a reciprocidade. Né? E muitos vendedores eles já tentam direto trazer o cliente deles para o mundo deles. E isso faz com que eles tenham menos resultado. Então aí que está o grande ponto. E eu gosto muito do conceito do Anthony Robbins em relação a rapport. Que rapport é a capacidade de entrar no mundo de alguém, de fazê-lo sentir que você o entende, que vocês têm um laço comum. Ou seja, é quase a essência de uma boa comunicação. E isso gasta muita energia, pessoal. Isso gasta uma energia tremenda. Porque o vendedor ele tem que realmente sair do que ele conhece muitas vezes.
Ele tem que entrar no mundo de alguém, ele tem que ser quase um psicólogo em determinados momentos para ele conseguir fazer isso. Mas o vendedor que consegue fazer isso, ele tem quase que um superpoder. E para fazer isso, né, para fazer o que o Anthony Robbins diz, eu gosto de falar que a gente tem um estado aqui para isso, gente. E esse estado aqui, algumas metodologias chamam de estado de prontidão, eu gosto de chamar que eu estou pronto para ação, ou seja, eu estou pronto para fazer o meu melhor. E o pronto para ação, ele significa que você tem 3 características que estão acontecendo ao mesmo tempo. Primeira delas, eu estou no aqui. Jean, mas é óbvio que eu estou aqui. A maioria dos vendedores acaba cometendo esse erro. Como assim, Jean? Vamos lá, ele está no telefone com um cliente, por exemplo, outro cliente chama ele no WhatsApp. E aí o cliente está falando, tá? Aquele cliente, o telefone está falando, mas ele está assim, digitando no WhatsApp para aquele outro cliente. Vamos ser sinceros, esse vendedor que está fazendo isso, ele está genuinamente naquele momento, naquele local, melhor dizendo? Provavelmente não, e provavelmente ele está perdendo vendas por isso. Ao mesmo tempo, ele tem que estar no agora. Por quê? Porque pode ser que por algum trauma, pode ser por alguma situação, ele esteja pensando, meu Deus, esse cliente aqui não vai fechar. Pô, mas e se ele não fechar, cara, como é que eu vou pagar aquele meu boleto? Nossa, mas e se esse cliente me xingar? Ah, e se esse cliente fizer isso? Ou seja, ele está pensando no futuro, ele está no estado da preocupação, no estado do e se. E aí isso faz com que ele tenha menos resultado também. Porém, se ele fizer só essas 2 coisas, ele não vai criar relacionamento. Ele vai criar relacionamento se ele considerar que quem está no aqui e no agora com ele é a pessoa mais importante do mundo para ele. A pessoa mais importante do mundo não é o cliente dele, mas eu estou falando para aquele segundo, pessoal. Estou falando para aquele segundo que nunca mais vai voltar, aquele segundo que aquele cliente que está com você, ele é uma pessoa que realmente precisa da tua atenção. Então o trabalho do vendedor realmente é de criar esse relacionamento. E se você conseguir aprender essa arte de criar relacionamento, muito provavelmente você vai ter muito mais resultado. Provavelmente você vai conseguir quebrar essa barreira e ser um vendedor de extrema alta performance. Para isso, gente, eu também tenho alguns outros dados rápidos para passar para vocês de pequenas dicas, né? Primeira coisa, pessoas amam comprar, mas odeiam que vendam para ela, né? Então você é um vendedor, eu amo ser vendedor, mas muitas vezes você não pode parecer um vendedor tradicional, aquele cara inconveniente. Você tem que ser quase como uma pessoa que está ali para auxiliar ela. E às vezes é dando espaço. Então para alguns clientes vai ser dando espaço. Para outros clientes vai ser você estando próximo. Então você vai ter que aprender a se adaptar a cada situação, se adaptar a cada perfil do cliente. Você tem que atender o teu cliente como ele gostaria de ser atendido, não como você gosta de ser atendido, porque o teu cliente tem uma personalidade, um perfil diferente do seu. Outra coisa, sorriso. Imagina você entrar numa loja para comprar de alguém e aquele vendedor, aquela cara emburrada, aquela cara parece que, enfim, não quer estar ali atendendo. Não, o vendedor ele tem que ter um sorriso na voz, o vendedor ele tem que estar feliz pelo que ele faz, tem que gostar de gente, tem que chamar o cliente pelo nome, tem que ser otimista. Vendedores são otimistas, nós somos pessoas alegres, pessoas sorridentes. E é claro que isso é desafiador, né? Porque, imagina, o vendedor, ao mesmo tempo que ele tem que ser otimista, ele recebe mais não do que sim, né? Então, você tem que trabalhar uma coisa que se chama equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional é a capacidade de usar a emoção certa na hora certa com a intensidade certa. Então, às vezes a gente foi xingado, às vezes nós sofremos alguma coisa, mas o vendedor de alta performance ele consegue entender que um xingamento não foi para ele. O xingamento ele diz sobre o outro e que toda vez que ele recebe um não, se ele trabalhar e se ele estiver fazendo o processo certo, ele está próximo do sim. Aplicar a escuta ativa, né, no sentido de você realmente ouvir atentamente, de você estar presente no momento, igual eu estava comentando, de não desistir, de não julgar, gente. O teu cliente ele tem crenças diferentes da sua, então talvez ele seja realmente com uma personalidade diferente, então isso é muito importante. E o famoso espelhamento, gente. Então, isso faz com que você se conecte. Depois pesquisem no Google aí, rapport Obama, Barack Obama. Você vai perceber essa questão do espelhamento, como o Obama consegue fazer de uma forma tremenda, tá, gente? Então, isso acaba sendo bem importante. Né? A questão da velocidade da voz, enfim, toda uma situação. Para finalizar, na prática eu estou falando aqui para vocês, o vendedor, para ele criar relacionamento, ele tem que ser camaleão. O camaleão é um animal que tem um superpoder, ele consegue se adaptar, ele consegue mudar de cor, ele consegue adaptar o ambiente em si. Então o vendedor ele também tem que se adaptar ao ambiente. Para aquele cliente mais detalhista, ele vai dar mais detalhes. Para aquele cliente mais generalista, ele vai ter que ser mais direto ao ponto.
Para aquele cliente mais falante, ele vai ter que ouvir muito mais. Para aquele cliente que quer espaço, ele vai ter que dar espaço. Então toda vez que eu consigo entender isso aqui, aplicando o que eu falei no início de você entregar uma melhor experiência, isso vai te ajudar a vender muito mais. É claro que aprender tudo isso é um desafio, mas siga esse canal e os conteúdos, porque eu vou passar várias técnicas e várias dicas para que você consiga se conectar com o seu cliente e consiga vender muito mais e muito melhor. E se você gostou desse conteúdo e quer saber mais sobre o mundo das vendas, coloca aqui nos comentários o tema que você gostaria de aprender sobre vendas, que eu vou ler todos os comentários para inclusive gravar sobre o que está sendo comentado aqui abaixo, e compartilhe esse vídeo com um amigo que precisa saber disso e precisa aprender ainda mais para vender mais e melhor. Bora vender, pessoal!